Olá, bom dia novamente para todos. Meu nome é Aline e hoje eu vou falar de uma técnica que é o ensaio de alteração da mobilidade eletroforética, também conhecida como ENSA, Gel Shift ou Band Shift. No cronograma de vocês, essa técnica está na parte de caracterização molecular. Essa técnica ela foi muito utilizada para a identificação de proteínas que interagem com o DNA. Então, é uma técnica que foi muito utilizada para estudo de replicação e reparo do DNA e controle da transcrição gênica, principalmente para estudo de controle da transcrição gênica. Só lembrando aqui do controle, porque o exemplo que eu vou dar é de controle de transcrição gênica, então só lembrando o controle da regulação da expressão gênica de eucarioto, você tem a região promotora, aí além de toda aquela maquinaria para poder fazer a transcrição, né, de reconhecimento, para poder fazer a transcrição, você também tem os fatores de transcrição, né, ou são também conhecidos como elementos trans, que reconhecem umas regiões específicas do DNA, que são conhecidas como elementos cis, e que, quando os fatores interagem nessa região do DNA, eles podem aumentar a expressão ou podem inibir a expressão de um certo gene. E aí, como que funciona essa técnica para poder identificar esses fatores de transcrição, para identificar essas proteínas que interagem com o DNA? É uma técnica, né, simples também, de uma eletroforese, então você usa a eletroforese para separar complexos. Então você precisa inicialmente o quê? Primeiro fazer uma marcação radioativa da sequência de DNA que você quer analisar, né? Então você faz uma reação com seu óligo e com um fósforo, né, com um fósforo marcado, né, um isótopo radioativo de fósforo, e também uma enzima, né, que é a T4 polinucleotídeo quinase, que é a enzima que catalisa a reação, que retira o fósforo da região 5' do seu óligo e adiciona né, retira esse fósforo e adiciona um isótopo radioativo, lá, o fósforo radioativo. Então, finalizada essa reação, você vai ter o seu óligo marcado. E aí, você vai incubar o seu óligo marcado com um extrato proteico nuclear, se você estiver analisando fatores de transcrição ou uma proteína específica, que você queira analisar. Mas, enfim, você vai ter um complexo, um mix de proteínas, né, um extrato proteico nuclear, para poder fazer essa reação entre as proteínas e o DNA e ver se a migração desse complexo por eletroforese num gel de acrilamida, de poliacrilamida. Um gel bem grande, não é um gel curtinho, igual aqueles que vocês veem de proteína, na verdade, né, uma cuba bem grande, porque para você analisar essa migração por tempo, precisa de ser um gel relativamente grande. E aí, qual que é a complexidade dessa técnica? É montar as reações para você ter controles, que é para você identificar se essa interação DNA-proteína é uma reação específica, é uma interação específica, né? Então aqui, só para ficar mais fácil, né, eu montei, né, as reações e como que isso será observado no gel, não no gel, né, enfim, depois da autorradiografia. Então, primeiro você tem a migração somente do seu oligonucleotídeo. Então, você vai passar, aqui está na lane 1, somente o oligonucleotídeo marcado radioativo, com isótopo radioativo. Então, vai migrar até aqui, por exemplo, o finalzinho do gel. Aí, na segunda, você tem análise do complexo, se houve uma interação entre proteína e o DNA. Então, você tem aqui, né, se forma um complexo, na hora que for correr o gel, ela não vai, como é um complexo muito maior e vai ir mais devagar, então no final da corrida, você vai ter um shift, né, que é por isso que chama de gel shift, band shift, a banda vai sofrer um shift e vai ficar mais aqui, para o meio do gel. E aí, né, como é que eu sei que essa interação, né, agora vem a parte de saber se essa interação da proteína, né, com o DNA é uma interação específica. E aí você tem dois métodos de fazer isso, e normalmente a gente faz os dois. Que um é você utilizar o óligo frio, que é o que não está marcado, em excesso na reação. Então, além do óligo marcado,
as proteínas, você vai colocar um excesso de óleo frio. Então, a maioria das proteínas, elas vão interagir com, né, o óleo frio. E aí, na hora que você for correr isso no gel, a banda vai sumir, né? Porque, na verdade, não é que sumiu, você não está vendo, porque as proteínas interagiram com o óleo frio que foi colocado em excesso. E aí, na quarta lane aqui, você tem um outro tipo de reação, né, de controle para ver essa interação, que é você usar um óleo mutado, o óleo frio mutado. Então agora você vai colocar um excesso do seu óleo frio, mas com algumas mutações. E aí, né, por mais que tenha excesso, se é uma ligação específica, a proteína vai dar preferência, vai se ligar no óleo marcado. E aí você vai ver a sua banda voltar. Aí você vai ver a banda aparecer novamente. E por último, né, se você já sabe ou se você tem uma hipótese de qual proteína que está interagindo aqui com essa região do DNA, você pode usar um anticorpo contra esta proteína, que é essa reação 5, que você vai ter um complexo do DNA com a proteína, mais um anticorpo se ligando a essa proteína. Então, isso vai ser um complexo muito maior. E aí, o que vai acontecer? O que a gente chama de super shift. A banda vai ficar ainda mais acima no gel. Então, só para visualizar melhor isso, né, num gel e no autorradiograma, como ficaria, tem aqui novamente, né, as mesmas reações ilustradas, né? Então aqui você tem, ó, somente o seu óleo marcado. Aqui você tem o complexo proteína e óleo marcado, fazendo a banda, que é o que você vai ver depois quando fizer o autorradiograma. E aí você tem aqui uma competição com óleo frio, e aí não é que você não tem a banda, é porque como não está marcado, na hora que fizer o autorradiograma você não vai ver a banda. E aí você tem aqui com, né, uma competição, mas com óleo mutado, e aí você vai ver aqui a representação do óleo mutado e frio. Então você observa aí o complexo, né, as proteínas interagem com o marcado, então você vê a banda de volta e depois uma reação com o óleo mais a proteína e um anticorpo contra esta proteína. E se houve essa ligação, você confirma que é realmente aquele fator de transcrição, aquela proteína que está interagindo com aquela sequência de DNA de forma específica. E aí você vê o super shift. E aí, aqui eu trouxe um exemplo, né? Aqui não tem o super shift, aqui é só um exemplo da marcação. E aí eu trouxe justamente porque aqui tem um exemplo de banda inespecífica, né? Tem uma interação inespecífica. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é um estudo da região promotora do gene galanina em células tronco embrionárias de camundongo, porque sabia-se que esse gene estava expresso nessas células tronco embrionárias, mas queria saber qual que era a função dele. E para entender primeiro a função dele, queria saber quem que regulava esse gene nas células tronco embrionárias de camundongo. E aí que cada gel desse representa um pedacinho da região promotora. Esses óleos foram desenhados e eles foram marcados e depois incubados com o extrato proteico nuclear destas células. E aí é que você pode observar o quê? Que houve marcação aqui, algumas marcações, né? Então tinha realmente proteínas ali que interagiam com aquelas sequências. E quando incubado com um óleo frio, né, que sumiram. E aqui, quando utilizou um óleo frio, mas com mutações, essa banda voltou a aparecer, mostrando que havia uma especificidade. E aí aqui, nessa região aqui, não houve. Você vê que essa ligação não é específica. Tá? E aí, aqui, só para mostrar um super shift, que além de ter, né, a reação com os óleos, né, frio, mostrando que também sumiu, é uma interação específica, tem também a análise até dos anticorpos, né, contra esses
fatores de transcrição. Então, aqui você vê um supershift, por exemplo, o complexo mais de proteína DNA mais um anticorpo. Houve um supershift. Então, aqui com P50, com P65 e com um C-REL. Então, mostrando que teve um supershift, então aquela proteína que interagiu com aquela sequência de DNA, ela realmente, você identifica aquela proteína quando você usa um anticorpo contra aquela proteína e você sabe que é uma ligação específica. Então, essa foi uma técnica muito utilizada para se estudar o controle da expressão gênica, identificar fatores de transcrição e identificar também outras proteínas que interagem com o DNA, como eu falei, né? E não só com DNA, como RNA também. Então, isso foi uma técnica muito importante para poder fazer o entendimento de toda, não só da expressão gênica, mas da regulação, quem regula aquele gene. E, novamente, eu quero agradecer a professora Meire, a doutora Ana Cláudia, por poder participar do curso, poder dar aula para vocês, e também toda a instituição e as agências de fomento. Muito obrigada.